Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos, mais uma vez no nosso programa ao vivo. E hoje voltamos num desses temas tristes e polêmicos que, infelizmente, a gente tem que tratar para tentar ajudar um pouco a você que é cristão, mas também que é cidadão brasileiro, não interessa qual o seu credo religioso ou quais as suas convicções, a tentar preservar essa nossa democracia tão fragilizada. É a situação terrível que nós vivemos aqui no Brasil. Então, vamos lá, vamos ao tema desta noite. Nós, aqui no Brasil, infelizmente, estamos vivendo um golpe de Estado que está sendo atuado pouco a pouco. É mais ou menos a questão daquela técnica da rã. Se você pega um sapo, uma rã, e joga na panela fervendo, ela dá um pulo e cai fora. Se você, no entanto, coloca a rã na água fria e liga o fogo, a água vai ficando quente, ela não percebe, quando menos espera, ela está cozida. É o que está se fazendo com a democracia no Brasil. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, ele está tomando o poder, um poder que não é dele, um poder que é do Legislativo e por isso está enfraquecendo a nossa democracia. Isso é uma realidade indubitável. Veja, eu iniciei com aquela analogia da rã. Pois bem, na Venezuela nós temos a situação em que a água estava fervendo e jogaram a rã dentro da água. Ou seja, o Supremo Tribunal da Venezuela fechou o Congresso. Simples assim. Eles fecharam o Congresso, houve uma reação muito forte, voltaram atrás. No Brasil, os nossos ministros são um pouco mais sofisticados. Eles não vão fazer o que foi feito na Venezuela, não com as técnicas da Venezuela, que foram técnicas truculentas. Como em tudo, o esquerdismo no Brasil, ele é mais sutil, ele é mais lento do que na Venezuela, mas mesmo assim nós estamos caminhando para a venezuelização do Brasil, né? Ou seja, a nossa democracia vai sendo fragilizada. O Supremo decide que tomou para si um poder que não lhe pertence, o poder de legislar. Ou seja, nós estamos assistindo isso perplexos, estamos vendo isso acontecer, né? Dia após dia, caso após caso, e ninguém diz nada. Agora, o caso mais recente é essa situação do casamento, né? Da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Né? Trata-se de um projeto legislativo da senadora Marta Suplicy. É o PLS 612 de 2011. Que projeto é esse? Veja, no início de 2011, o Supremo resolveu interpretar, reescrever a Constituição. Veja, não me interessa aqui qual é a sua convicção a respeito do casamento gay, tá? Isso é absolutamente irrelevante. Se você é homossexual e você é a favor do casamento gay, mesmo assim você deveria estar preocupado. Por quê? Porque hoje, o Supremo, que é um tribunal e não tem o poder para legislar, está legislando. Qual é o perigo disto? O perigo é que estes senhores não devem prestar conta a absolutamente ninguém. Eles foram simplesmente empossados lá e ali irão ficar. E ali eles determinam o futuro do país. Ora, eles estão lá, constitucionalmente, somente e tão somente para julgar. A lei está aqui, o caso está aqui, eles aplicam a lei ao caso. Agora eles resolveram reescrever a Constituição. Agora isso é gravíssimo. O problema é o seguinte, nós estamos assistindo, pasmos, boquiabertos, ao Senado Federal discutindo.
Eles estão lá discutindo casamento gay sim, casamento gay não, casamento gay sim, casamento gay não. E não tem um legislador, pelo amor de Deus, que levante a voz e diga, mas para, a discussão não é essa. Não interessa, é absolutamente irrelevante essa questão dos homossexuais. O que é escandaloso é que o Supremo reescreveu a Constituição e agora o Senado Federal, nós temos que honrar a decisão do Supremo. Como assim honrar a decisão do Supremo? Honrar o golpe de Estado? Honrar uma atitude que está colocando em jogo o Estado democrático de direito? Mas não tem um senador que esteja enxergando o que é que realmente está em questão. Nós precisamos acordar os nossos senadores. E esse programa é para isso. É para conscientizar a população, para as pessoas enxergarem o que está acontecendo e nós nos manifestarmos aos nossos senadores. Você telefonar para o seu senador, os 3 senadores do seu estado, de preferência, né? E dizerem, você que é eleitor, olha aqui, senador, o senhor não está cumprindo o seu dever. O seu dever, o dever do legislativo, deixa eu ler para vocês qual é o que diz o artigo 49 da Constituição. É competência do legislativo zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Quer dizer, os outros poderes não podem vir legislar, o executivo não pode legislar, o judiciário não pode legislar, mas o Supremo está legislando. O Supremo está reescrevendo a Constituição. Quer dizer, nós temos lá 11 magistrados que se atribuíram agora a função de serem o poder constituinte. Eles são a constituinte permanente. E eles vão mudar. Eles vão mudando a Constituição Federal. Eles vão mudando. Eles não têm poder legislativo algum e muito menos poder constituinte, mas eles vão mudando e vão reinterpretando ao seu bel prazer. Fizeram isso há 6 anos, quase 7 anos atrás, com a união estável de pessoas do mesmo sexo. E vão continuar fazendo. Mas o que é estarrecedor não é que eles tenham feito isto há 6 anos atrás. Isso já é estarrecedor. Mas pior, eles fizeram isso há 6 anos atrás e ninguém deu um pio. Isso é assustador. Agora, o que é catastrófico é que 6 anos depois que a rã já está na água e o fogo já está aquecendo, os senadores no Senado Federal placidamente dizem, não, mas nós temos que honrar a decisão. O quê? Honrar? Que decisão? Espera lá, mas escuta, será que as palavras mudaram de significado? Será que o povo brasileiro, 200 milhões de pessoas, nós ficamos analfabetos de repente? O que é isso? O artigo 226 da Constituição diz que, veja só, que o Estado deve defender a família. Agora, o que nós estamos vendo é a delapidação da família pela mão do Judiciário com o patrocínio do Senado Federal. Agora, deve defender a família. Agora veja lá, o artigo da Constituição diz assim, é reconhecida como união estável entre o homem e a mulher com artigo, tá? Não é entre homem e mulher para que haja mais de um homem, mais de uma mulher, poligamia, ou 2 homens, 2 mulheres. Não, a coisa é bem específica. Se a gente sabe ler português, é o que está escrito aqui. É reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Veja, o constituinte foi bem técnico. O Estado, ele defende a família. Mas existe uma coisa chamada entidade familiar, que não é a família, que é a união estável entre o homem e a mulher, e o Estado deve aqui também defender esta união, embora ela não esteja digamos assim, não esteja institucionalmente solidificada pelo contrato matrimonial,
mas exatamente para promover o matrimônio. Olha o que o texto da Constituição diz. Devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Quer dizer, é o seguinte, as pessoas, se elas não estão querendo casar, mas fala o seguinte, existem uniões estáveis. O que é que se deve fazer? Reconhecer a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Quer dizer, a Constituição ela admite, é uma situação instável. É uma situação, né, vamos proteger, mas não deveria ser assim. É necessário que se caminhe para a conversão em casamento. É isso que está aqui, é isso que todo mundo lê. O que é que o Supremo disse? Não é? O Supremo, quase 30 anos, 20 e tantos anos depois da promulgação da Constituição brasileira, ele diz assim, mas é evidente que se os constituintes quisessem limitar a família, a união entre homem e mulher, teriam escrito a palavra apenas. Veja só, então quer dizer o seguinte, é reconhecida a união estável apenas entre homem e mulher, como entidade familiar. Então precisava colocar um apenas. Gente, isso daqui é uma falta de honestidade absoluta e total com os constituintes de 1988. Tanto é verdade que existem atas, as atas da discussão. Quem é que diz a mente do constituinte? A mente do constituinte, as atas da discussão estão lá, eram legisladores concretos, com mandato popular. Pessoas que foram votadas. Agora, os senhores ministros do Supremo, eles não foram votados por ninguém. E se foram colocados, é simplesmente para julgar e não para legislar, não para reescrever a instituição. Vejam o que disse o constituinte Nelson Carneiro. Vou ler. Consta, né? A manifestação dele é um conceito tão comum que família é homem e mulher que acho que a Constituição não deve descer a este detalhe e dizer que é a união de homem e mulher, como se fosse possível nós admitirmos a família de 2 homens ou de 2 mulheres. Está aqui. Essa é a mente dos constituintes. Agora não. O Supremo, né, demiurgo, vai recriar o céu e a terra. Então a pergunta é a seguinte, mas pera lá, está todo mundo debatendo se deve ter casamento entre pessoas do mesmo sexo ou não casamento entre pessoas do mesmo sexo, se não deve chamar casamento ou não deve chamar casamento, se tem união estável, não tem união estável, como é que deixou de ser. Esse é o debate. Mas não tem ninguém enxergando o drama. Ou seja, nós temos que entender o seguinte, quando uma pessoa quer pescar, ela joga uma isca, tem a minhoquinha lá. E o peixe, ele morde a minhoca, achando que está mordendo minhoca. Mas na verdade o que tem lá é um anzol. Ou seja, em 2011, foi lançada a isca. E deixaram, né, o país ir se acostumando. No mesmo ano, 2011, a senadora Marta Suplicy já lançou esse projeto de lei, porque, claro, se em maio o Supremo decidiu que a união estável pode ser também entre pessoas do mesmo sexo, então vamos legislar. E aí, no final do ano, ela já apresenta o projeto de lei para sacramentar isso daí. Não estavam maduros os tempos para o peixe morder a isca. 6 anos depois, voilá, de repente, está aí. Todo mundo já se acostumou, são 6 anos que as coisas foram acontecendo, né? Ou seja, fomos nos acostumando com o quê? Com a usurpação do poder, é isso que está acontecendo? Ou seja, e quando o Supremo, por esta lógica, decidir outras coisas? O Supremo da Venezuela
resolveu fechar o Congresso. Quando o Supremo começar a tirar os direitos dos outros poderes, os senhores não vão dizer nada? Ah, mas, padre, veja, deixando os homossexuais casarem, nenhum heterossexual está perdendo nada. Para com essa discussão tola! Ninguém está discutindo aqui casamento gay. Nós não estamos discutindo casamento gay. Não é esta a razão desse programa. Nós estamos discutindo a usurpação do poder legislativo realizada pelo Supremo Tribunal Federal. Você vai dizer, padre, o senhor é teórico da conspiração. Ah, é? Então vamos lembrar um vídeo que eu já mostrei aqui no meu site. Vamos lembrar um vídeo onde o ministro Fux, ministro do Supremo, réu confesso, diz exatamente isso que eu estou dizendo. Ele diz que, aspas, a sociedade quer resolver problemas. Essa sociedade aqui é simplesmente a classe falante da esquerda, quer resolver problemas. Mas o legislativo, como ele tem que depois prestar contas para os eleitores, que parece que para o ministro Fux não é a sociedade, né? Tem que prestar contas para os eleitores. Então, o legislativo não consegue resolver o problema porque aquilo lá são questões polêmicas. Então, nós, do judiciário, vamos resolver o problema, porque uma vez empossados, nós não devemos satisfação a mais ninguém. E ele diz isso claro e evidentemente. Vamos agora assistir o vídeo e, se você não conhece esse vídeo, ele é estarrecedor. Ele mostra como nós, brasileiros, estamos realmente nos acostumando com o golpe de Estado. E os ministros estão dizendo isso, estão dizendo o que eles estão fazendo e ninguém toma providências. E nós não temos um legislador, um membro do legislativo que realmente se levante para defender, para realizar aquilo que é o seu dever constitucional, de defender o poder legislativo. Vamos então agora assistir ao vídeo. Recentemente, essa questão do aborto, que há uma divisão social sobre isso. Entretanto, o que ocorre na prática? O que ocorre na prática é o seguinte: primeiro, a nossa obrigação constitucional de dar uma palavra sobre aquilo que o judiciário foi provocado. Segundo lugar, há várias questões em relação às quais o judiciário não tem capacidade institucional para solucionar uma questão completamente fora do âmbito jurídico. Mas mesmo assim, nós temos que decidir. E por que nós temos que decidir? Porque a população exige uma solução. E aí há um problema político que é muito interessante. Essas questões todas deveriam realmente, como você afirmou, deveriam ser resolvidas pelo parlamento. Mas acontece uma questão muito singular. O parlamento não quer pagar o preço social de decidir sobre o aborto, sobre a união afetiva, ou sobre outras questões que nos faltam capacidade institucional. Então, como eles não querem pagar o preço social, e como nós não somos eleitos, nós temos talvez um grau de independência maior, porque não devemos satisfação depois da investidura a absolutamente mais ninguém. Então, digamos assim, uma colocação de o porquê há essa judicialização da política e há esse suposto ativismo judicial, que é uma expressão equivocada, porque o judiciário só age provocado, ele não toma iniciativa. Então, hoje vivemos essa crise, digamos assim, político-jurídica. O judiciário decide porque há omissão do parlamento. Muito bem. Assistimos aí ao ministro Fux dizendo, com toda a clareza, que o judiciário não tem capacidade institucional para solucionar questões que estão fora do âmbito jurídico.
mas temos assim mesmo que decidir. E ninguém se levanta para dizer nada. A ministra Carmen Lúcia, que está ali do lado dele, não diz nada. Ela não diz, para lá, eu não estou de acordo com isso. Não. Ora, meus senhores, o que está acontecendo com o nosso país? Então, nós precisamos, nós brasileiros, nós eleitores, não interessa o seu credo, religião, raça, nós temos que defender a democracia. E eu digo até mesmo, você que é homossexual, e você que é a favor do casamento gay, você precisa telefonar para o Senado e dizer que é um absurdo isso que está acontecendo. Que os senadores agora queiram legislar aquilo que foi uma usurpação do judiciário, simplesmente para dizer que nós temos que honrar a decisão do Supremo. Isso é escandaloso, é uma coisa realmente terrível, terrível para o Estado Democrático de Direito no Brasil. E eu digo isso, se você é homossexual, se você ama a democracia, você tem a obrigação moral de protestar. Por quê? Porque hoje, eles, por arbítrio, arbitrariamente, eles decidem uma coisa que talvez esteja de acordo com você e a favor de você. Mas e quando eles decidirem algo que definitivamente nos tira a liberdade? Por exemplo, nós que somos pró-vida e pró-família, e quando o Supremo resolver decidir, como já tentou, decidir o direito constitucional ao aborto, o que nós vamos fazer? 200 milhões de brasileiros, nós iremos assistir a 11 déspotas que decidem o futuro de nossa nação. Porque, segundo o ministro Fux, uma vez que eles forem empossados, eles não devem prestar contas a mais ninguém. Absolutamente mais ninguém. Ora, é necessário responsabilizar esses senhores. Existe uma lacuna legislativa, sim, na fala do ministro Fux, não sei se nessa secção do vídeo que vocês assistiram, não me lembro se está lá essa fala dele, mas na fala inteira dele, ele diz que existem lacunas no direito. Sim, existem lacunas no direito. Uma delas é uma lacuna no direito brasileiro de penalizar, colocar no Código Penal, penalizar esse tipo de usurpação do poder legislativo, onde o juiz julga, mas ao julgar ele não está julgando, ele está legislando, ele está indo para além daquilo que é não somente a letra da lei, mas o espírito da própria lei. Ou seja, uma lei que foi confeccionada para defender a família, agora é usada exatamente para desmontá-la. Não é? Então, novamente, veja, é fácil a gente escorregar na direção da discussão a respeito do casamento gay. Não é a respeito disso que nós gostaríamos de tratar nessa noite. Trata-se, mais uma vez, de lançar esse alerta à população brasileira, aos eleitores. Nós precisamos realmente cobrar dos nossos senadores. Então, o que é que eu gostaria que fosse feito? Que nós, pacientemente, com calma, não se trata de agora acusar os senadores ou os seus assessores que irão atender ao telefone. Trata-se de pacientemente, com muita calma e delicadeza, alertar para esse fato e instruí-los, porque eles não estão prestando atenção. Eles não estão se dando conta da enormidade do que está acontecendo. Ou seja, que existe o crime
de o judiciário arrogar para si aquilo que é a competência do legislativo. Existe uma lacuna na nossa lei que, embora preveja, né, que isso daí é uma usurpação, não se prevê a punição e deveríamos ter leis nesse sentido, né, exatamente para barrar. Por quê? Porque, é claro, no Estado democrático de direito é necessário que os vários poderes entre si, né, eles possam checar o poder do outro. Porque democracia é isso. A democracia quer dizer que o poder não é concentrado num grupo de pessoas, mas ele é repartido, as competências, as várias competências, né, são repartidas e entre si os poderes se limitam, para que ninguém tenha o poder absoluto. Mas o que nós estamos vendo é o Supremo, né, se arrogando o direito de resolver aquilo que o Legislativo não quer pagar o preço eleitoral. Mas por que o Legislativo não quer pagar o preço eleitoral? Porque os eleitores somos nós. E eles sabem que a esmagadora maioria da população brasileira é a favor da família, é a favor da vida e é a favor de valores, né, de uma sociedade ordeira e bem estabelecida. Nós temos uma história, o Brasil não foi inventado. Então, o que acontece, porém, é que nós temos aí o Supremo Tribunal Federal, que foi durante 12 anos aparelhado por um grupo de esquerda, simplesmente legislando. Então, fica aí o alerta, precisamos tomar providências. Por quê? Porque, claro, né, quando a água começar a ferver, já vai ser tarde demais. A rã está na água. A água está esquentando. O Supremo no Brasil não foi, né, precipitado e apressado, digamos até truculento, como o Supremo da Venezuela. Eles são mais requintados, eles são mais sofisticados, pacientes, eles têm paciência histórica, né? E a coisa vai caminhando. Agora, que eles façam as coisas e os outros poderes assistam, né, de camarote o desmonte da democracia no nosso país, isso é absolutamente inaceitável. Nós, eleitores, temos que fazer ouvir a nossa voz. Então, está aí, nossa equipe está colocando para vocês os endereços os endereços de e-mail e os telefones dos gabinetes dos senadores, né? Veja, se informe sobre o que está acontecendo e demonstre aos nossos legisladores a opinião informada do eleitor, que nós gostaríamos que eles cumprissem aquilo que é o dever do legislativo. O dever do legislativo é verdadeiramente garantir que não seja usurpado, né, pelos outros poderes aquilo que é uma prerrogativa do Congresso Nacional, ou seja, legislar. Então, não se trata de discutir casamento gay. Trata-se de pôr um freio a 11 magistrados que estão usurpando o poder. Obrigado por ter participado desse nosso programa nessa noite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe o Brasil e o guarde na sua democracia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Você gostou desse vídeo? Muito bem, então se inscreva no nosso canal aqui embaixo e não deixe de dar uma conferida nos outros vídeos que estão aí à disposição. É uma riqueza da Palavra de Deus, é só escolher aqui do lado. Deus abençoe você.